Olá gente, tudo bem? Gravando aqui para vocês mais um vídeo, agora para a turma do 8º ano de Ética e de Cidadania, que nós iremos falar sobre o assunto do capítulo 1, lá do livro de Ética. E aproveitando esse vídeo para deixar um recado, quem tiver dúvida, procurem o professor. Hoje eu já atendi alunos, já atendi pais irresponsáveis que me procuraram, lá até no meu WhatsApp pessoal para tirarem dúvidas sobre trabalho, sobre exercícios, dúvidas sobre algumas questões de vídeos que eu já publiquei. Então, se o aluno ou o pai tiver com dúvida de auxiliar e ajudar o filho em casa, o melhor caminho é procurar o professor, porque é ele que vai te dar a solução para aquele problema e para aquela dúvida que você tem sobre o trabalho. Em relação aos exercícios, eu estou cobrando os exercícios que estão no livro. Eu não estou passando nenhuma atividade extraordinária, com exceção do trabalho, que é um capítulo do livro também. Então eu estou procurando trabalhar com o conteúdo programático que tem dentro de cada livro. O aluno não vai ficar pegando, a não ser aqueles alunos que infelizmente não tiverem os livros, Estive conversando com o Frank, ele me disse que são poucos alunos que estão enquadrados nesse problema, mas ele vai disponibilizar as xerox na escola, só o aluno ir lá e pegar a xerox do capítulo que ele precisa estudar. Então, isso aí ele já deu um passo para resolver um problema, ok? Então vamos lá. O capítulo do livro, ele vai falar o que é linguagem, Aí ele vai usar a questão de linguagem, pensamento e cidadania, Em primeiro momento ele vai explicar para você o que é esse processo da linguagem, que é a nossa necessidade de nós comunicarmos. Lá no iniciozinho do texto ele vai dar assim alguns esclarecimentos. Ele fala assim que a origem da linguagem ela é uma onomatopeia. Olha só que palavra gostosa. Onomatopeia. Ouvindo pelo primeiro momento, nossa, professor, o que é isso? Mas a onomatopeia, ela é aquela imitação de sons de animais, sons naturais, O cidadão ouve um pássaro, ele quer imitar aquele pássaro, Então são sons guturais. Então no início existem alguns estudos que falam que os primeiros hominídeos eles não tinham ainda a formação de como emitir som, emitir palavras. Então havia uma certa repetição gutural de comunicação. E essas imitações são de gestos, os gestos, como se fosse uma espécie de encenação. Agora, como que a gente faz para chegar a essa comunicação? São através de algumas necessidades que nós temos. De que maneira? Fome, sede, reunir-se em grupo, que é hoje uma questão que nós estamos vivendo de isolamento social. Então nós estamos afastados dos grupos em que nós estamos acostumados a participar. Eu tenho visto alguns pais que estão no meu WhatsApp, postando lá no seu status do seu celular e não veem a hora de sair para curtir aquele pagodinho, de estar lá no barzinho tomando uma cerveja com seus amigos, de ir ao shopping com seus filhos, de ir a um clube tomar um banho de piscina, de ir à feira, fazer suas compras normais, de sair, de ir à praia, passear. Então toda essa convivência ela está mudada com esse momento que nós estamos vivendo, então é diferente. É uma realidade completamente diferente. E a linguagem, ela é um exercício do nosso pensamento. Por isso que ele fala linguagem, pensamento e cidadania. O que você pode fazer a partir do instrumento da comunicação e exercitar a sua cidadania e exercitar o seu pensamento. Então nós estamos vivendo um momento onde esse exercício ele tem interagido muito, principalmente nas redes sociais, Principalmente nas redes sociais. E por que isso caracteriza
essa importância? Eu estava falando agora há pouco em um vídeo para os alunos do 7º ano de verdade, bondade e utilidade. O que isso significa? Daquilo que eu vou transmitir para uma pessoa que seja verdadeiro, que seja de bom e que seja de útil. Então, quando você vê algo ser publicado, ou você tem acesso a alguma informação que te compartilharam lá pelo seu WhatsApp, primeiro pensamento que deveria de ter aquela pessoa que está recebendo, ou aquela pessoa que está te compartilhando, é se aquilo é verdadeiro, ele é bom e se é útil. Então, quando você percebe que não tem nenhuma dessas 3 características, você faz o quê? Um exercício do seu pensamento, você faz o exercício do seu papel crítico, ético, daquilo que você está querendo interpretar sobre aquela questão. Então, o texto desse capítulo ele permeia por essa questão da necessidade de como você se comunicar, de como você usar a linguagem por uma comunicação que seja de verdade, que seja de bondade e de que ela seja útil. Isso é fundamental, né? E ele vai te dar a importância e a força da linguagem. O que isso quer dizer? É você perceber o quanto você tem de poder nas mãos através da sua linguagem. Agora você tem que tomar um cuidado daquilo que você vai dizer. Você tem que ter a base das coisas que você vai falar, das coisas que você vai cobrar. Né? Nós estamos vivendo um momento de muitas cobranças, né? Cobranças das nossas autoridades, cobranças, né, de justiça, cobranças por como que nós vamos ser assistidos por esse problema econômico que o país está passando. Então são muitas perguntas, né? Algumas estão sendo respondidas, mas não estão sendo muito claras. Então é um momento de você interagir. E a melhor maneira de você interagir é através da linguagem. É a sua comunicação, a sua fala, a sua palavra que venha do seu pensamento. Mas isto tudo é um exercício de cidadania. É a sua participação nas questões políticas do país, nas questões sociais da região do bairro onde você mora, né? Nas questões que envolvem principalmente saúde, que nós estamos vivendo com Covid-19. Enfim, esse capítulo ele te dá um instrumento de comunicação, principalmente do entendimento desse seu papel na sociedade de hoje, né? Porque a sociedade que vocês vivem hoje, ela é completamente diferente da minha época, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, né? Eu dei um exemplo num vídeo que eu fiz para o 6º ano, que uma criança hoje ela tem, né, um telefone celular com 7, 8 anos de idade, ela está manipulando o telefone celular. Na minha época, se eu para ligar a televisão, eu tinha que pedir permissão para o meu pai, se eu podia ligar a televisão ou não. Que se eu fizesse isso, certamente, né, eu ia sofrer umas consequências de uma boa chinelada, de ter ligado a televisão sem antes ter pedido permissão a ele. Então são realidades diferentes, mas isto não difere do princípio básico. Isto é um cumprimento de uma ética, o respeito pelos mais velhos, né? E agora nesse período então nós estamos principalmente tendo que cuidar bastante dos nossos idosos, né? Que são eles que estão precisando ter uma maior atenção nesse momento. Não dá para você ficar afastado dessa necessidade de cuidar dos seus idosos. Então não é um capítulo difícil, tá? É um capítulo interpretativo. Textos de história e de ética e cidadania são textos 100% de teoria, tá? Então ele não tem regras, né? Não tem fórmulas para o aluno decorar e aplicar nos exercícios. É leitura e interpretação. E se o aluno tem dificuldade, lê uma vez, lê 2 vezes. Assistiu o meu vídeo, não entendeu? Procura o professor.
que eu estaria aqui para tirar todas as dúvidas, né? Hoje já teve alunos que me procurou depois do horário de meio-dia, que foi o limite de teto aí que o Franklin deu no grupo de procurar os professores. Mas eu atendi sem nenhum problema, né? Como sempre, aqueles que forem me procurar, eu vou atender na boa, dentro da medida do tempo daquilo que eu estiver fazendo naquele momento, eu vou atender. E os vídeos eu sempre publico à noite, porque agora é um horáriozinho que está tranquilo, não tem nenhum barulho de fundo, e então eu posso gravar os vídeos sem nenhuma interferência externa, ok? Então é isso, até a próxima, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!